Boa noite, vamos começar agora mais um episódio do nosso Baricast. Eu, Marcelo Protásio, cirurgião digestivo, a doutora Aline Oliveira, cirurgiã digestiva bariátrica. E hoje é um episódio muito especial, que nós temos uma paciente e convidada e colega de profissão, mais do que especial, que é a doutora Thaís Lopes, a psicóloga da nossa clínica, que nos acompanha há mais de 5 anos, aí, desde que nós começamos o nosso serviço, para trazer tudo que é verdade, tudo que é mito em relação à obesidade. O episódio de hoje é a importância da avaliação psicológica no segmento pré e pós-bariátrico. Thaís, seja bem-vinda. Olá, Aline, doutor Marcelo. Olá a todos. Vamos aproveitar esse momento para a gente conversar, ouvir as dúvidas, esclarecer muitas coisas, né? Já queria falar que, assim, é um prazer imenso trabalhar com essa equipe, né? Que é muito séria, né? Que é muito ética, muito humana, muito cuidadosa. Toda a equipe dos bastidores no pré-operatório e toda a equipe cirúrgica também. Então, que os pacientes e seus familiares se sintam seguros de terem tomado a melhor decisão de acolher essa equipe para cuidar do seu processo de vida nova. Hoje é um podcast especial, né? Porque nós temos 2 cases de sucesso em cirurgia bariátrica. A doutora Aline Oliveira, a doutora Thaís Lopes operaram, estão bem, graças a Deus, exalando saúde. E é sobre isso também que nós vamos falar hoje aqui. Eu acho que a Aline vê isso também muito, né? E vamos começar com um dos pontos que sempre é um pé atrás do paciente. Doutor, eu quero fazer cirurgia bariátrica. Vamos lá, eu explico tudo. E aí você vai ter que passar na nutricionista, tudo bem, doutor. Você vai ter que passar na cardiologista, tudo bem, doutor. Você vai ter que passar no endócrino, tudo bem. Você vai ter que passar no psicólogo. Ah, doutor, vou ter que passar no psicólogo. E todos têm um pé meio atrás. No começo, quando a gente fala que ele vai ter que ir para o psicólogo. Thaís, qual é a importância da avaliação psicológica específica para a bariátrica nesse pré-operatório? Não só para esse paciente que tem um pé atrás, como para aquele paciente que fala, doutor, eu já sigo com o psicólogo do plano, eu já faço meu acompanhamento da minha ansiedade. E eu falo, você tem que passar na avaliação específica da psicóloga que trabalha com bariátrica. Por quê? Qual a importância disso? Bom, então vamos lá. Eu acho que muito desse pé atrás dos pacientes de irem ao psicólogo, né, no pré-operatório, é porque não é usual que o paciente que vai fazer qualquer tipo de cirurgia faça esse tipo de avaliação, né? Então, assim, no caso da bariátrica, a gente tem que falar que a obesidade é uma doença multifatorial, multissistêmica e tem um componente muito importante do ponto de vista emocional. Então, a obesidade não é classificada dentro dos transtornos alimentares, não é classificada dentro dos transtornos psiquiátricos, mas a gente sabe que a obesidade tem uma grande comorbidade com doenças, com patologias psiquiátricas. A exemplo da depressão, da ansiedade, transtornos de personalidade, bipolaridade. Então, é por conta de todo esse contexto. Compulsão alimentar é muito importante, a gente não pode esquecer de falar de compulsão. Então, diante de todo esse contexto psiquiátrico, a gente precisa fazer essa avaliação psicológica antes da cirurgia, para avaliar o melhor momento para a cirurgia, se o paciente está apto do ponto de vista psiquiátrico e psicológico para o processo. É uma jornada longa de mudanças, precisa seguir algumas regras no início do pós-operatório. Então, por conta de todos esses fatores é que a gente faz uma avaliação psicológica muito criteriosa e muito séria, né? A cirurgia bariátrica, ela começa aqui no Brasil na década de 70 e nessa época, né, por muitos anos, na verdade, era uma cirurgia que o paciente ia para a porta do consultório médico e dali ia para a sua cirurgia, sem essa avaliação criteriosa do ponto de vista emocional e psiquiátrico. E lá atrás, né, nesse passado, década de 70 e 80, é que houveram alguns problemas, né, do ponto de vista de complicações pós-operatórias. E talvez muito da lenda que existe ainda hoje, de tantas falácias aí, de tantos mitos populares, vem desse período aí, em que não tinha o papel do psicólogo, do psiquiatra, muitas vezes, do endócrino, do cardio e do nutricionista. Era uma equipe muito reduzida.
Na verdade, Thaís, desculpe te interromper, mas a gente vê isso hoje ainda. Né? Sim. Tantos colegas que não exigem avaliação psicológica. Sim. Muitas pessoas. Ou até outros, às vezes a gente pega paciente que veio por algum motivo, porque se identificou com nossa equipe, e aí vem com tudo pronto pra gente. Não, Marcelo, doutor Marcelo, eu já tenho tudo pronto. Eu já fiz todas as avaliações, tudo pronto. Mas quem foi essa psicóloga que avaliou? Não, foi uma psicóloga do convênio. Mais uma vez, não estamos falando mal de ninguém porque a gente não conhece. Foi a psicóloga do convênio que foi encaminhada. E ela que avaliou. Não, foram 2 consultas lá de 15 minutos, ela me deu o laudo. Né? Que para o paciente, às vezes, o que importa é o laudo. O que importa é o laudo. Né? E aí, autorizando. O profissional ele não exige que seja a sua psicóloga. E às vezes, quando você vai perguntar algumas coisas, você fala, poxa, será que você foi para psicóloga realmente? Né? Então, ainda hoje, em 2024, né, existem muitos cirurgiões que não prezam por isso, por essa avaliação, por a importância da equipe multidisciplinar que a gente tem. Né? Então, isso repercutiu muito problema lá atrás, 80, 90, mas hoje ainda. Né? Tanto que tem tantos pacientes que operaram e não estão preparados do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, às vezes também, para serem submetidos a uma cirurgia bariátrica. Sim. Na verdade, assim, atualmente já existem alguns protocolos, né, do atendimento psicológico, que também é recente, é dos últimos 2, 3 anos, preconizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Todos nós da equipe de Dr. Marcelo somos membros associados da sociedade, e eu acho que isso é importante, porque quando somos credenciados, nós precisamos apresentar nossos estudos, nossos títulos, e isso é muito importante também para a qualidade de informação que chega ao paciente. Então, a qualidade também do profissional, a formação profissional vai atuar diretamente na informação que chega ao paciente e, por consequência, a mudança efetiva de estilo de vida. Então, não é só uma avaliação que vai ter uma finalidade de produzir um documento, um relatório, um laudo, mas sim desmistificar muitas coisas em relação ao ganho de peso, a questão do comportamento alimentar, consumo de carboidratos. Eu acho que a gente pode falar sobre isso também, né? Como é que as fontes de estresse têm interferência no ganho de peso. Então, a gente vai fazer um cuidado pré e pós-operatório, um acompanhamento. É muito mais complexo e abrangente, muito mais sério do que apenas a produção de um relatório. Então, quanto mais especializado esse profissional for, mais capacitado ele estará também para levar mais informações para o paciente. E aí, a gente sabe que, como você acabou de falar, né? Esse psicólogo ou psicólogo, você tem que ser especialista em pós e pré-bariátrica, certo? E de que forma você avalia isso? Você usa escalas, você usa... Porque os pacientes perguntam, né? Mas eu não tenho nenhum problema psicológico. Aí a gente explica, não, mas vai ver se você tem algum transtorno alimentar, porque isso vai implicar lá no seu pós-operatório, né? A curto prazo e a longo prazo. Então, como é que você faz essa avaliação do paciente? Só relacionado a isso, ou você vê todo o conjunto? Então, veja, infelizmente ainda é uma luta da psicologia para que essa avaliação e acompanhamento psicológico seja realizado por especialistas. Hoje ainda não é regulamentado dessa forma. Então, a priori, qualquer psicólogo graduado, ele está apto a fazer esse tipo de avaliação. E emitir esse laudo. E emitir o laudo. Agora, todo o conteúdo de complexidade cirúrgica, aí é outra história. Porque a gente trabalha muito em intercâmbio multidisciplinar. Então, eu, enquanto psicóloga, eu vou estudar sobre a cirurgia do ponto de vista metabólico, do ponto de vista médico. Eu vou estudar sobre a questão do comportamento alimentar, do ponto de vista da nutrição, cada um no seu quadrado. Mas a gente, enquanto profissional especialista, a gente precisa ter uma dimensão geral, porque a gente vai traduzir isso para o paciente da melhor forma, para que seja acessível a informação para ele. E, no meu caso em particular, eu gosto, primeiramente, antes de qualquer abordagem, de começar a produzir o relatório, de aplicar os instrumentos que eu aplico, sim, para reforçar, né, a avaliação, mas eu gosto de acolher. Então, nesse acolhimento já toma um belo tempo da consulta, porque é ali que surgem as histórias. O que eu vejo, assim, eu tenho já mais de uma década que trabalho com pacientes de obesidade
E uma coisa que é muito frequente eu observar, é uma observação clínica mesmo, que eu vou pontuar, é que não é uma regra, mas são pessoas que chegam sobrecarregadas de uma história. Então, quando a gente vai abrir esse livro para que a pessoa fale sobre sua vida e seus dramas particulares, surgem histórias de abuso sexual, de violência doméstica. Existem problemas como um casamento ou um divórcio conturbado, né? Mudanças de emprego, mudanças de profissão, Não adianta a gente mudanças pegar de o paciente, cidade. operar e deixar essa base aí Começa por incerta, aí. né? Porque assim, o que eu vejo de fato é que ninguém ganha muito peso porque gosta de comer. A grande maioria dos obesos não necessariamente é sedentário. A maioria dos obesos não quer dizer que coma fast food toda semana. Tem muitos pacientes que se alimentam super bem. Mas eu vou puxar a sardinha então para a psicologia. O que eu observo? Tem mudanças, eu até comento isso na consulta, tem mudanças que a gente escolhe fazer. E tem escolhas que simplesmente a gente não tem. São mudanças que caem no colo. Então, assim, vou falar então até um pouquinho sobre mim, né? Nós mesmos trabalhando com a obesidade também não estamos imunes, né? Então, no meu caso, eu não tinha problema com a questão de peso, né? Tive um sobrepeso na adolescência, mas algo pontual. Mas na minha história de vida eu tive 3 lutos em 8 meses. Então, foi uma mudança muito drástica, né, de vida. E é assim também com os pacientes que a gente acaba atendendo. Então, tem muita história de perda. E, assim, a mudança, às vezes, o fator da privação de sono, enxaqueca, insônia, né? Então, pacientes que têm insônia por um período de estresse, um período de mudanças, vai ter um aumento da vontade, do desejo de comer carboidrato e doce no dia seguinte. A própria privação de sono também altera o metabolismo, muda o ciclo circadiano do sono, então isso também interfere no ganho de peso, aumento de cortisol. Então, veja que a gente precisa acolher. É multifatorial, né? Tanto Muito. é que o que defende aí a bandeira é muito fácil para uma pessoa magra falar para um paciente obeso: menino, você não precisa operar, não, é só fechar a boca e ir para academia. Não é só isso, né? Existem inúmeros fatores associados à obesidade. Ouvi uma postagem recente muito interessante que você não é obeso porque você come muito. Você come muito porque você é obeso. E existem vários fatores. O estômago grande que produz grelina, essas abordagens psicológicas todas que você citou, que são motivos realmente de ganho de peso, com qualidade do sono, qualidade de vida, tudo isso é importante. A obesidade leva a baixa testosterona leva a obesidade, aumento de gordura visceral. Então é um conjunto de coisas. Por isso tudo, ciclo, a gente né? não pode pegar o paciente e operar só. Sim. Né? Tem que ter toda essa abordagem que é que nós estamos falando sobre essa importância, né? E assim, Marcelo, eu só queria pontuar uma outra coisa desse ponto de vista da história de vida. Uma coisa que eu tenho observado muito, especialmente nos últimos anos, do público feminino. Não é uma regra o que eu vou dizer. Mas são mulheres muito sobrecarregadas. Eu até digo em consultório que são as mulheres polvo, cheio de tentáculos, cheio de responsabilidade. Então, muitas vezes é aquela mulher que é agora a provedora do lar, é aquela mulher que chega do trabalho cansada, tem que cuidar de filho, tem que fazer tarefa escolar, muitas vezes é a gestora do próprio negócio, então tem que administrar funcionários, toda uma burocracia. Às vezes tem um familiar acamado, então essa pessoa faz essa figura de cuidador, de provedor de muita gente. Então, do seu lar e do lar de outras pessoas ali também. Às vezes tem um familiar que precisa de uma graninha extra, então é essa pessoa que vai lá e chega junto. Então, quando essa pessoa está no olho do furacão, às vezes o momento que ela vai ter prazer é na hora que ela vai sentar para comer alguma coisinha que gosta. Eu mereço. Porque às vezes aquela pessoa está solitária, é a pessoa que às vezes ninguém chega para dar um suporte. E aí ela vai percebendo ganho de peso, mas às vezes não tem como mudar aquela situação naquele momento. E o momento que chega para nós em consultório é quando as coisas estão mais calmas. E agora essa pessoa pode voltar aos cuidados a si própria. E aí vem a questão das mudanças comportamentais do pós-operatório. Ninguém muda de personalidade porque se operou, mas muda comportamento. Principalmente aquela pessoa, aquela mulher polvo cheia de tentáculos, um monte de gente
dependendo, então essa pessoa vai lá e começa a cortar. Porque agora ela vai se dedicar mais a ela, aos seus cuidados, a ir para academia, vai gastar mais tempo consigo mesmo. Né? Isso é muito comum. E aí as pessoas reclamam, nossa, você mudou muito depois da cirurgia, ficou egoísta, ficou metida. Eu não tô falando de mim não, viu? De verdade, mas assim, é uma queixa mesmo. Claro, estão perdendo os ganhos secundários. Né? E essa pessoa volta a brilhar, volta para si. Então é uma jornada, é um processo muito longo. Tem um mês mais ou menos isso. Eu atendi uma paciente que foi acompanhada do marido. E o marido foi com a cara fechada, me fuzilando com o olho. Eu fiz, meu Deus do céu, será que esse homem tem raiva de mim por algum motivo? E aí ele com a cara feia, meu Deus, será que tá com ciúme? Será que. Não, eu não tô entendendo. Que raiva é essa desse homem? E aí ela chega, teve uma hora que ficou um clima tão ruim que ela chegou e falou, doutor, ele é contra a cirurgia. Aí eu falei, não, mas é contra por quê? Eu pensei que era medo de alguma coisa, medo de complicação, medo do que poderia acontecer. Não, doutor, porque ele tem 3 amigos e as mulheres deles, dos 3, operaram e se separaram. E ele está dizendo que quem faz a cirurgia vai separar. Eu fiz, opa, não é bem assim não, viu? Não é todo mundo que opera e separa. Né? Então, assim, tem uma mudança muito grande, como você falou, a mulher tentáculo, mulher polvo, né, cheia de tentáculo, e às vezes a mulher está lá vítima de um relacionamento abusivo em que o marido não olha para ela e às vezes ela vê a vida de outra forma. Mas isso não é na maioria dos pacientes. Puxando para esse lado, voltando para o pré-operatório, né? Saber assim, de forma do ponto de vista psicológico, como é que a obesidade compromete tanto a saúde do paciente, né? Do ponto de vista psicológico desse paciente, em que compromete? A gente vê muitas pacientes, como você falou, o público feminino é o que domina o nosso consultório hoje, então a gente opera aí cerca de 70%, 80% talvez mulheres. E às vezes você pergunta, você tem alguma doença? Aí o pai vem na consulta e fala, doutor, ela não tem doença nenhuma, é só fechar a boca e ir para academia. O pai magro, ela só fechar a boca e ir para academia. Aí ela fala, doutor, eu não consigo botar uma roupa que eu gosto. Né? Eu não consigo subir um lance de escada sem sentir falta de ar. Eu vou para uma academia, eu já comprei 10 roupas diferentes. Eu não consigo me ver bem na roupa que eu coloco. Eu não consigo dobrar as pernas, não consigo encontrar um namorado, não consigo ter um emprego. Então, assim, como que a obesidade compromete a saúde psicológica desse paciente? Isso é uma queixa, assim, muito complicado, né? Porque, assim, a questão social precisa ser falada. Começam os preconceitos dentro do próprio lar. A própria família, muitas vezes, fala muita bobagem e não acolhe. Muitas vezes essa pessoa foi engordando dentro deste lar sem ter sido observada. Né? Isso é uma questão. Então, por exemplo, a questão dos divórcios. É um número muito pequeno, mas é como eu digo para os pacientes no consultório. As relações que já estão boas ficam maravilhosas, porque você vai socializar, né? Muita gente, às vezes, não se sente confortável com nenhuma roupa, então acaba desistindo, né, de sair, de passear, então passa Mulheres a que viajar. operam e trazem os maridos, né, para operar, e vão para academia todos os dias, né, e postam uma vida nova e saudável em casal, né? Então, o que tá bom só melhora, porque é uma parceria que se soma. Mas aqueles relacionamentos que já estão ali balançando, relacionamentos abusivos, aí tem uma tendência, sim, O a casamento declinar. que já vinha ruim, tá fadado a terminar. Sim. Porque assim, Porque a mudança enquanto é a grande. pessoa vai perdendo peso, ela também vai recuperando a autoestima e a autonomia, porque a obesidade é muito limitante para muitas pessoas, né? Tem paciente, então, que dorme, tem refluxo, acorda com dor nas costas e tem dor no dia inteiro. Não tem um minuto sequer sem dor. Muita associação também com fibromialgia, né? Que é uma doença também inflamatória e também que tem um conteúdo emocional. Então, vai despertando um monte de coisas para a gente cuidar. E aí a importância da rede de apoio, né? Nossa. É necessário, até para evitar que essa pessoa fique obesa, como você acabou de falar. E aí no pós-operatório, se a gente não tem uma rede de apoio... Eu sempre pensando assim... Nesse caso... No contexto de pós-operatório, uma coisa que eu também tenho muita cautela durante a avaliação é principalmente se o paciente que vai operar é pai ou mãe de alguma criança. Porque, assim, as crianças, às vezes, nunca viram aquele pai magrinho, nunca viram a mãe magrinha.
E como é que vai ser para essa criança? Né? Então, não é só a fisionomia que vai mudar. O jeito de caminhar muda, o jeito de se portar, a postura, o colinho diminui, o aconchego. Então, a gente também, eu tenho esse cuidado de que essa criança seja cuidada, né? Eu gosto também de considerar qual é o melhor momento para aquela pessoa se operar. Vou dar um exemplo, a pessoa é comerciante. Quem é comerciante sabe que tem períodos que tem um movimento melhor de comércio e períodos de queda. Então, vamos fazer a cirurgia na hora que você vai ganhar dinheiro, senão você não vai fazer bem uma coisa nem outra. Então, vamos escolher o melhor momento para operar, um momento que para o acompanhante também vai poder estar disponível para ajudar, um período que não tenha outras mudanças ali no contexto familiar, para que seja um período muito tranquilo e que a pessoa possa focar no seu pós-operatório. E a família precisa ser incluída nisso. Não dá para a pessoa operar e aquele momento ser um momento delicado para a família. Então, a gente tem que ter todo esse olhar. Tantas vezes, né, a gente pega pacientes jovens que falam, doutor, eu quero operar, mas meus pais não me apoiam. Eu falo, opa, cuidado. Doutor, se eu me opera, eu falo, calma, temos que conversar. Traga ele para cá. Eu faço questão. Outra consulta. Explico tudo de novo. Para seu pai e para sua mãe. A mulher, doutor, eu quero operar, meu marido não me apoia. Isso está te angustiando? Dá, doutor, está me angustiando, então não opere. Né? Sendo bem sincero. Volte aqui, traga ele, eu vou explicar tudo, todos os pontos, e aí juntos a gente vai tomar uma decisão. Mas é importante demais a rede de apoio, até porque ela vai precisar dele. Sim. Né? E eu acho que assim, é importante a gente falar também que toda a equipe se coloca como essa rede de apoio. Porque tem pessoas que realmente não têm apoio familiar, né? Não só em relação à cirurgia, mas a qualquer coisa que ela vá decidir fazer. Sim. Tem que fazer por conta. Mas a equipe, na falta dessa família, ela está ali para dar suporte. Tá. Tanto é que os pacientes têm o nosso contato pessoal. A gente está próximo. Então, qualquer dúvida, eles podem ligar, né, mandar o WhatsApp. E sempre que for possível, a gente vai estar disponível para tirar essas dúvidas. Tem até o grupo no WhatsApp também, né, da Gastro, dos nossos pacientes, que ali também é uma outra rede de apoio. Né? Tem pacientes ali de pré-operatório, de pós, de muito tempo, que estão nos hospitais também ali, no intraoperatório. Então, a gente se ajuda. Você falou uma coisa que é bem interessante, do filho e dos filhos, né? Que nunca viram aquele pai e aquela mãe magrinho. Quando eu estava na residência, eu tive um caso bem parecido. Uma paciente que ela fez cirurgia, ela perdeu, ela ficou magrinha, ficou saudável. Ela era diabética, hipertensa, então ficou super bem. Só que tinha uma filha pequena que não conseguia aceitar aquela mãe daquele jeito. E numa das consultas, chamou muito minha atenção, porque ela voltou chorando, dizendo que se podia desfazer a cirurgia, porque ela não estava se vendo daquele novo jeito, porque a filha não estava aceitando a nova mãe. E aí, como é importante, assim, a rede de apoio, o apoio psicológico num caso desse, né? Trazer aquela filha também na consulta, para ter a rede de apoio, né? Veja, ela depois uma cirurgia que estava tendo sucesso, ela já tinha 1 ano e pouco de operada, queria desfazer por conta da rede de apoio não está funcionando, nem a rede psicológica, né? Sim. Talvez faltou esse cuidado lá atrás, né? De alguém ter olhado para essa criança preventivamente. Então, assim, eu sempre procuro saber qual é o contexto de vida dessa pessoa. Como é que ela trabalha, como é que estão as relações de trabalho, porque ali é uma fonte de estresse também. Né? Se essa pessoa vai poder ficar o tempo necessário para o seu pós-operatório tranquilo em casa. Nem toda casa é tranquila, tem casas e casas. Tem casas que é um ambiente completamente ansiogênico. Então, a gente tem que ter esse cuidado no pré-operatório. Como é a sua casa? Como é a dinâmica familiar? Estar em sua casa é um lugar onde você vai ficar mais estressado? O que a gente pode fazer? Tem algum outro lugar para você passar os primeiros dias de pós-operatório? A gente vai ter todo esse cuidado. Quando é um paciente de interior, se mora em apartamento, se tem escada. Então, eu vou dar uma olhada geral para organizar as ideias do paciente também, para ele para esse pós-operatório aí mais tranquilo possível.
Existe muito preconceito ainda em relação à obesidade, principalmente sobre a cirurgia bariátrica, né? Isso não só do público leigo, de até colegas médicos, cirurgiões, que ainda têm um preconceito muito grande ao paciente que submete à cirurgia bariátrica. E certa feita a Aline estava lá no centro cirúrgico e aí chegou um colega médico que trabalha, a gente vê direto lá no hospital, e chegou e perguntou: "E Aline, qual o seu vício agora?" Ela: Nossa. Não tenho Exatamente. nenhum vício. Ela fez: "Não, mas todo mundo que opera tem algum vício, né? Qual o seu vício?" E muitos pacientes acham que isso é verdade, que todas as pessoas vão desenvolver um vício e o principal, que é o mais falado, que vira manchete de notícia, é aquilo, né? Avião que cai, que vira notícia, é aquele paciente que bebe demais, que virou alcoólatra. Vai virar alcoólatra. Isso é uma realidade. Paciente não só realidade, mas isso é frequente do ponto de vista psicológico. Vícios pós-cirurgia, compulsão pós-cirurgia e principalmente a questão do alcoolismo pós-cirurgia. Então, tem alguns estudos já da USP que comprovam que a cada 10 pacientes submetidos à bariátrica, 3 podem ter compulsão alimentar previamente à cirurgia. Né? Porque a gente está falando de 2 doenças distintas. A obesidade tem um fator para a gente cuidar de forma cirúrgica e a compulsão alimentar tem uma alteração na química cerebral da dopamina. Então, são tratamentos complementares. Então, sempre que eu identifico compulsão alimentar no pré-operatório, de praxe eu já faço encaminhamento médico especializado. Interessante, são poucos, né? 3 de cada 10, né? Porque muitos pacientes chegam no consultório: "Doutor, meu problema é compulsão." Eu acho que a maior parte dos pacientes que chegam no meu problema é compulsão. Eu fiz: "Opa, será que você tem compulsão realmente?" E tem uma gama de critérios para a gente avaliar. Tem muita gente que acha que tem compulsão, às vezes ela tem síndrome do comer noturno, que é pouco divulgado também, mas é uma outra patologia importante. Então, é aquela pessoa que durante o dia ela come muito pouco e chega à noite, depois de 5, 6 horas, ela passa a comer 50% das calorias do dia, ela come nesse período. Então, come de madrugada. Então, tem todo um critério para a gente cuidar. E de forma bem prática, assim, quem é o paciente que tem compulsão? Você conseguiria dizer pra gente? É o paciente que come muito? Perfeito, Não. vamos explicar. Então, assim, a compulsão, o diagnóstico, ela pode ter 4 classificações: leve, moderada, grave e extrema. Num caso de uma compulsão extrema, é muito raro a gente encontrar esse paciente, mas é um paciente que pode comer comida estragada, comida congelada, e em uma sentada de meia hora comer 15.000 calorias, o equivalente a todas as refeições de uma semana. Mas o que é mais comum dentro daqueles 30% de compulsão alimentar é uma compulsão de leve a moderada. Então, são pacientes que às vezes têm um comportamento beliscador, então já estão satisfeitos, já almoçaram e ainda assim continuam beliscando o que está disponível. Da mesa e ainda vai beliscar. Não para de comer. Mas, de forma clássica, como é que é feito esse diagnóstico? Então, tem um ciclo já muito bem conhecido, que é quando a pessoa ela tem algum gatilho emocional. Então, qualquer emoção pode ser gatilho. Uma ansiedade pode ser um gatilho para desenvolver uma compulsão. Nem todo paciente compulsivo ele é ansioso. Nem todo paciente compulsivo é deprimido. Não. Tem gente que tem compulsão alimentar em momentos de grande alegria, de confraternização, e não só em momentos de tristeza e angústia, momentos de tédio. Então, é aquela pessoa que tem um gatilho emocional, come um volume muito grande de comida e ela tem consciência que está demais, mas tem uma sensação importante de perda de controle. E quando encerra o episódio, que geralmente é muito rápido, é uma comilança realmente voraz, é coisa de 15, no máximo 20 minutos, e quando interrompe o ciclo, quando finaliza, é justamente com um arrependimento ou uma culpa muito grande. Para algumas pessoas, essa culpa inicia um novo episódio de compulsão, e para algumas pessoas termina ali. O exemplo de uma bulimia nervosa, que é mais frequente em pacientes de sobrepeso ou obesos também, que é na bulimia nervosa quando a pessoa tem a compulsão alimentar e depois ela tem algum hábito, algum comportamento purgativo, né, com uso de laxantes, diuréticos. Então, a gente tem toda essa abordagem. E a questão do alcoolismo, isso é falácia. A gente tem uma tendência que o paciente de compulsão alimentar previamente não tratado, não diagnosticado de forma correta, possa desenvolver vamos dizer que seja, entre aspas, deslocar o objeto de compulsão, porque a alteração na química da dopamina não foi tratada.
Então, essa pessoa pode ter compulsão alimentar, compulsão por compras, jogos, joguinho de celular ou jogos de cartas, independente de aposta ou não, compulsão por sexo, bebida alcoólica, drogas. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado pré-operatório. Outra coisa que eu acho bem interessante, né, citar aqui é o quanto que a cirurgia bariátrica, né, partindo do pós-cirúrgico, né, pós-cirurgia, o quanto que a cirurgia vai trazer de melhora de bem-estar e de melhora de qualidade de vida. Isso não é apenas baseado no que a gente vê todos os dias dos nossos pacientes, mas baseado em trabalho científico, né? Existem trabalhos científicos do ponto de vista psicológico que mostram essa melhora da qualidade de vida, do bem-estar social, psicológico. Sim, tem muitos estudos, na verdade. E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente não está falando só da questão social, profissional, familiar, mas de detalhes, que é justamente isso em que mexe muito com a autoestima do paciente obeso, que é cair uma caneta no chão e não conseguir pegar. É ter uma coceirinha nas costas e não alcançar. Né? É tentar se limpar no vaso sanitário, na sua higiene, e não conseguir fazer. Coisas Isso já foi básicas. motivo de choro dentro do meu consultório. Esse constrangimento, né, de não conseguir fazer coisas básicas de sobrevivência, de autocuidado, de higiene, não conseguir tomar um banho direito, não conseguir brincar com os filhos, né? Acordar com dor, dormir com dor, não ter posição confortável para dormir. Então, isso tudo é a qualidade de vida que a gente fala, né? São esses detalhes do dia a dia. É cruzar as pernas, né? Quando vai dirigir, às vezes tem que afastar o banco, né, do carro, depois voltar. Quando vai sair, afasta de novo. Isso, para a própria pessoa, é embaraçoso, é constrangedor. Né? Você não conseguir comprar uma roupa, então você abre o guarda-roupa e não se identifica com nada que tem ali. Isso é muito frustrante. Né? E isso torna a autoestima rebaixada, muita gente deprime por conta de toda essa perda de qualidade de vida mesmo. Então, outra coisa que é importante a gente falar do ponto de vista psicológico é essa mudança de imagem corporal. Então, você vai se ver em vários corpos ao longo de um ano e meio. Eu lembro que na minha consulta com você, antes da cirurgia, ela disse, você está preparada para ir... Ela disse, Aline, qual o número da sua calça? Aí eu disse, 52. Aí ela disse, você está preparada para ir do 52 ao 38 em um ano? Já está em qual? 40. Tá chegando. É isso. Tô quase. É isso. Então, assim, é uma jornada e eu sempre digo, olha, aproveite a experiência, aproveite esse um ano para brincar com a sua própria imagem. Corte o cabelo, pinte o cabelo, use cores que nunca Isso eu tô usou, fazendo. Vista roupas que nunca vestiu, salto alto. Quando a gente tá obeso, o que faz? O saltinho vai Rasteirinha. diminuindo, salto em bloco, rasteirinha. Quantos pacientes vêm com 3 meses já com cropped? É muito frequente isso. Então, assim, teve uma vez que eu me emocionei muito no nosso grupo de WhatsApp. Teve uma paciente que o sonho da vida dela era vestir uma bota para dançar São João. E ela era aquela forrozeira nata, sabe? E aí ela postou uma foto no grupo com a bota que vinha até o joelho. Tão feliz, de shortinho jeans. Eu me emocionei com essa foto. É sobre isso. É sobre você se reencontrar e a imagem corporal que você tem é compatível com a forma como você se identifica, como você se sente. E a gente, como paciente, nós duas, né? A gente trocando fotos de cropped. Sim. Ela mandou para mim e eu mandei para ela. Olha que legal. Quando a gente pensou em usar um cropped? Pois é. Liberdade. Essa empatia, né, pela dor do paciente obeso é algo que a gente vê muito frequente, né, nos profissionais que tratam de forma respeitosa a obesidade. Então, assim, é o que a gente sempre fala. Não é somente você operar o paciente, né? Você muda realmente a qualidade de vida desse paciente. É claro que a gente é remunerado por isso, isso é o nosso trabalho, é o que a gente faz todos os dias, é o que paga nossas contas, é a nossa profissão, né? Mas a gente se enche de orgulho, de alegria, de felicidade quando a gente para ver aquela mesma paciente que 6 meses atrás chegava no consultório triste, deprimida,
com muita ansiedade, tomando um monte de remédio, que não conseguia, como você falou, dobrar as pernas, subir um lance de escada, escolher uma roupa, e a paciente completamente mudada depois da perda de 20, 30 quilos, e arranjou um namorado, e arranjou um trabalho novo, e agora bota a roupa que quer, e tá indo pra festa, e a autoestima lá em cima. Então isso realmente mexe com a gente, né? É muito gratificante pra gente ver isso, né? Sim, sim. Mais uma pergunta, Thaís. Eu acho que é uma coisa interessante, que a gente falou muito da necessidade da abordagem pré-operatória psicológica. Existe a importância no pós-operatório desse paciente continuar seguindo com você, continuar seguindo com o psicólogo, e assim, uma coisa de forma prática, né? Quando é que acende aquele alerta? Opa, Sim. preciso de uma ajuda de um psicólogo, né? Às vezes o paciente tem muita demanda do ponto de vista cirúrgico específica e eu vou resolvendo tudo. Mas chega uma hora que ela fala, doutor, pelo amor de Deus, estou com um problema com minha mãe. Uma paciente me abordou semana passada, doutor, meu marido não está me apoiando de eu ir para academia mais. Tá horrível meu casamento, isso, problema. Eu falei, epa, peraí, eu posso te ajudar, mas acho que quem pode te ajudar mais ainda é Thaís. Já falou com ela? Então, qual a importância dessa avaliação pós-operatória psicológica e quais são os sinais de alarme que acendem que a gente necessita, que o paciente necessita mandar aquela mensagem para você? Oi, sumida. Então, na verdade, no pós-operatório já não é mais uma avaliação, é mais o acompanhamento pós-cirúrgico, que tem uma delimitação de trabalho que é diferente de uma psicoterapia, né? Então, muita gente às vezes não volta achando que vai entrar no processo terapêutico e ela não vê necessidade. Enfim, se tem ou não, não sou eu que vou julgá-la, né? Mas, enfim, esse acompanhamento pós-operatório já tem até fases que são conhecidas, comportamentos que são esperados a cada etapa, e tem as questões individuais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso tudo. Então, assim, no primeiro mês, a pessoa precisa passar por uma mudança comportamental do ponto de vista da alimentação, porque a nossa comida ela é muito palatável. Então, chega um momento que essas pessoas desaprendem a entender qual é o sinal de fome. Então, às vezes, acha que não tem fome antes da cirurgia. Claro, porque não dá tempo de sentir fome. Está o tempo inteiro beliscando. Está o tempo inteiro comendo. Então, também desaprende a entender o mecanismo de saciedade. Então, a gente isso é uma coisa que eu ajudo muito também no pós-operatório, que a pessoa comece a voltar, desacelerar mais os processos, porque come-se muito rápido, trabalha-se muito, tudo é muito intenso e tudo muito rápido. Então, essa fase de primeiro mês, de 1 a 3 meses, é de reaprender a fazer as coisas com calma. Isso vale para todos. Então, é reaprender ao hábito da mastigação, comer prestando atenção nas reações do corpo. Então, às vezes, no primeiro mês, ela fica em dúvida quando começa a usar rotinhas, se é a comida acomodando no estômago ou se ela já está saciada. Então, surgem essas dúvidas, né? E aí, no nosso caso, como a gente também passou pela experiência, então dá para ajudar também com esses detalhes. Então, é perceber o corpo, é comer devagar, aprender a saciedade. Vocês estavam falando no episódio anterior com Beatriz sobre a questão da despedida dos alimentos antes da cirurgia. Isso tem nome, chama-se de síndrome da última ceia, né? Então, é um movimento conhecido, né? Então, de 3 a 6 meses, aí a dieta já fica um pouco mais flexível. Então, as pessoas, o volume gástrico também, tolerância vai aumentando de quantidade e de volume, eu quero dizer. Então, as pessoas começam a ficar com medo. Nossa, como é que eu comia 100 ml, 100 gramas e agora já não é suficiente? Vou começar a engordar. Aí já começa a ficar meio preocupados, né? O fantasma do reganho está sempre ali, né? Então assim, agora eu já consigo comer o dobro do que eu comia no primeiro mês. Mas é claro, você vai comer até lá os 200 gramas. Então, tem essas fases desses medos conhecidos. Aí daqui a pouco, eu queria testar quando chega na fase dos 6 meses, 6 a 9 meses. Aí eu queria experimentar o refrigerante que eu tomava lá atrás. Como é que vai funcionar agora? É cilada. Aí entra a curiosidade com a bebida alcoólica. Então, é nesse período que a gente também tem que ter muito cuidado com essa curiosidade, essa liberdade, para que a pessoa volte e realmente mude os padrões. Né? Enfim, então a gente tem que ter esse cuidado. Eu sempre recomendo voltar depois da cirurgia com 30 dias. Com 30 dias. E depois conforme demanda. Isso. Não existe um número. 30 dias, 60, 90, não. O ideal é dessa maneira. Mensalmente.
Não. Com 30 dias, com 90 dias, vai depender muito da demanda, mas Sim. é recomendado, sim, no primeiro ano. Que tem essas mudanças todas de imagem corporal, reaprender a comer, saciedade e tudo mais. Bom, pessoal, acho que foi excelente esse podcast de hoje, né? Foi uma convidada muito especial, né? Foi muito bom tocar nesses pontos, muitas coisas que são mitos, muitas coisas que são verdade em relação a toda essa mudança psicológica que na imensa maioria das vezes é para melhor. Eu agradeço demais, Thaís, a sua presença hoje aqui e que a gente possa continuar juntos aí, né, nessa luta contra a obesidade. Antes de a Aline fazer o encerramento final, a gente pede aqui mais uma vez, né, para vocês que estão nos ouvindo, que deixem o seu likezinho, que você ative o sininho, que curta nosso canal aí no YouTube e siga aí os próximos episódios que vão ser muito bons. E ainda antes de a Aline fazer o nosso encerramento final, Thaís, eu passo novamente a palavra para você, no seu minuto final aí, o que é que você falaria para o paciente de conselho nesse segmento pós-cirúrgico? Um parêntese que eu faço é o seguinte, a gente sempre, quando o paciente volta da cirurgia, eu pergunto, e aí, o que é que você achou da equipe? Eu falei isso para a Thaís, tem 2 semanas. Aí os pacientes falam, doutor, eu gostei demais da nutricionista, eu gostei do cardiologista, eu gostei disso, eu gostei da secretária. Agora, que psicóloga é aquela, hein? Meu Deus do céu. A vontade que eu tenho de levar ela, eu tenho vontade de levar ela para casa. Eu tenho vontade de botar ela numa caixinha e levar ela para casa. Os mesmos pacientes que quando eu falava, você vai ter que passar na psicóloga. Ah, não, doutor, psicóloga não, pelo amor de Deus, não gosto de psicóloga. Me diga, Thaís, você, que os pacientes querem tanto levar você para casa, para botar na caixinha, qual é o conselho como paciente, como profissional, estudioso, especialista no tratamento da obesidade, o que você dá para esse paciente para ele conseguir ter sucesso no combate à obesidade? Buscar informação, né? Estamos cada vez mais investindo para que seja essa informação cada vez mais acessível e disponível para vocês. Estamos investindo aqui no podcast, nas plataformas, né? Nas redes sociais, no Instagram. Então, tem muito conteúdo, tem muita coisa para a gente desbravar. Uma coisa que é muito frequente no consultório é a gente escutar assim, especialmente na minha clínica, né? Na minha prática. Eu não imaginei que a bariátrica seria para mim. Porque todo mundo fala que a cirurgia é para aqueles grandes obesos que a gente vê na televisão. E que um paciente com 80 e poucos quilos, 90 e poucos quilos, a depender de sua altura, não esteja ao alcance do cuidado com a cirurgia. Então, assim, se você tem dúvida se a cirurgia bariátrica é para você ou não, independente de ter apoio familiar ou não, vá ao médico, vá ao Dr. Marcelo, faça a sua primeira consulta, tire suas dúvidas, certo? Do ponto de vista de profissional de saúde, eu acho que é importante a gente frisar o seguinte. Tem profissionais de acordo, outros apoiam, outros não, mas eu acho que enquanto profissional de saúde, de uma maneira abrangente, a gente tem que oferecer ao paciente as alternativas de tratamento disponíveis e que tenham embasamento científico. E a bariátrica é uma dessas ferramentas. Então, o paciente também é figurativa, é o protagonista de sua vida. Então, é você quem precisa tomar essa decisão. Porque mesmo que você tenha apoio familiar, quem vai passar por todo o processo e toda a jornada é você. Você vai para cada profissional, vai se expor um pouquinho, né? Vai tirar suas dúvidas, vai lidar com seus medos, suas preocupações, vai ressignificar muita coisa na sua vida durante essa jornada. É um processo que começa muito antes da primeira consulta com o cirurgião. Tem pacientes que às vezes estão elaborando essa ideia de fazer a cirurgia 1 ano, 2 anos antes de marcar a consulta, a primeira consulta com o Dr. Marcelo. E a gente ainda tem mais 1 ano, 1 ano e meio pela frente de emagrecimento, de saúde, de buscar autoestima. Mas o importante de tudo isso é que vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui enquanto equipe, cada um cumprindo o seu papel, mas o mais importante de tudo, nós somos uma equipe muito humana e próxima e acolhedora. E é por isso que, de verdade, eu me sinto muito honrada de trabalhar com essa equipe, né? E também foi por isso que eu escolhi para mim, como paciente também de bariátrica, eu me sinto muito segura, muito amparada por essa equipe. Assino embaixo tudo que você falou. Queria agradecer sua presença, a gente amou, esse Baricast foi maravilhoso.
dizer que você vai voltar. Tem já alguns outros episódios programados com a sua presença. Agradecer, pessoal, de estar acompanhando a gente e pedir para seguir a gente nas nossas redes sociais, acompanha a gente no Instagram, no YouTube e agora no Spotify também. Então, se inscrevam nos nossos canais, ativem o sininho, compartilhem e até a próxima. Tchau. Obrigada pelo convite, um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.